Vocês têm estudado já há alguns anos, né? Uns 2 anos ou mais aí o livro de Lucas. Todos os livros da Bíblia são preciosos e aqui nós temos ensinamentos maravilhosos acerca de Jesus. E hoje você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 19 ao 26. O texto é um pouquinho longo, mas é importante. O título que foi dado a esse tema de hoje é Um Diagnóstico do Cristo Rejeitado. E nós cantamos aqui justamente isso, né? Mesmo naquela época e hoje ainda, Jesus sendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, o Mestre, o Messias, o Filho de Deus, ele ainda é rejeitado. Como ele foi rejeitado no passado, nós vamos ver aqui, por grupos, hoje ele continua sendo rejeitado. Só que essa rejeição desses grupos, ou a nossa própria rejeição, não afeta em nada a soberania de Deus, a soberania de Cristo. Ele é o Senhor. Isso não, se nós acreditamos ou não acreditamos, se as pessoas acreditam ou não, se desfazem desse nome, ele tem o nome sobre todo o nome. E todo joelho vai se dobrar sobre ele, perante ele. Tá bom? Então nós vamos ver aqui nesse capítulo 20, dos versos 19 ao 26. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeito humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me 1 denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhe respondeu Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós pedimos nesta noite que o Teu Santo Espírito revele a palavra aos nossos corações. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para recebermos a porção nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um pequeno pano de fundo aqui para vocês. No final do capítulo 19, depois que Jesus expulsou os cambistas do templo e a ira dos líderes, dos líderes ali daquele povo, se acendeu contra Jesus. Eles já vinham numa sequência, porque tudo que Jesus fazia, aquilo ali batia de frente com o que eles criam e com o que eles ensinavam, confrontavam eles. Então eles vinham nessa ira, uma ira crescente contra Jesus, contra o Messias, contra o Filho de Deus. E já há algum tempo, então, eles procuravam ocasião, eles sempre estavam armando, né? Vocês pensam que pegadinha é coisa do nosso tempo, aqui ou dos ingleses? Não, pegadinha é coisa lá do 1º século. Esse pessoal vivia tentando pegar Jesus em alguma coisa. Mas Jesus é sábio, é soberano, conhece o intento do coração do homem, né? E Jesus sempre saía e falava, apresentava a palavra para eles. Isso confrontava. E aqui no capítulo 20, nós encontramos novamente esses 3 grupos de pessoas hostis a Jesus. E dessas vezes eles elaboram um plano
para acusar judicialmente Jesus. Eles tinham tentado pegar Jesus pela palavra, levaram lá uma prostituta para que Jesus aprovasse, né, o apedrejamento dela. Então eles viviam sempre tentando pegar Jesus. E aí eles pensaram, elaborar um plano. Vamos pegar Jesus agora aqui em relação ao Estado. O que ele vai responder? Mas eu quero, antes de entrar nessa parte aí, lembrar vocês desses 3 grupos de pessoas que normalmente perseguiam Jesus. Então, primeiro, os principais dos sacerdotes. Vocês lembram? Sempre esses principais. Vejam bem, principais. Os principais dos sacerdotes sempre queriam pegar Jesus. Sempre estavam armando confusão para o lado de Jesus. E vocês sabem que uma vez que a pessoa era eleita, ou ela era fugiu a palavra agora, daquela seita, não, mas ele era da família ali, ele era um sacerdote, né? Então ali, ele nunca mais deixava de ser sacerdote, ele sempre seria sacerdote. Ele poderia ficar velho, idoso, mas ele sempre seria um sacerdote. Então, esses homens que eram consagrados a Deus, esse cargo era vitalício. Ele era sacerdote sempre. Conheciam a palavra, conheciam a lei, conheciam os mandamentos, conheciam os salmos, os profetas, mas não reconheciam Jesus. Outro grupo, os escribas, homens versados na lei mosaica e nas escrituras, intérpretes, professores. Os escribas examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei. Olha bem quem perseguia Jesus, os que mais conheciam a lei. E o terceiro grupo, os anciãos. Eu sou quase ancião, né? Barbinha branca. Mas quem são os anciãos? Aqueles homens mais velhos, que estão há mais tempo na comunidade, já conhecem um pouco mais as escrituras, estão ali, aconselham os grupos, os jovens, as pessoas vão lá se aconselhar com esse povo, com esses homens mais idosos. Então, esses 3 grupos, que eram os que mais conheciam, eram respeitados pelo povo, eram os maiores perseguidores de Jesus. E interessante que todos eles conheciam detalhadamente a lei. Eles não conheciam pouco, eles conheciam muito da lei, das Escrituras. E, mesmo conhecendo muito as Escrituras, eles não conseguiram identificar o Messias. Eles esperavam o Messias está diante deles, fazendo milagres, maravilhas que não é possível fazer. Já tinha havido outros homens que tinham feito alguns sinais, algumas questões, mas igual Jesus, nunca houve um profeta. E então aqui o nosso estudo começa a partir de agora aqui, no verso 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta palavra, mas temiam o povo. Semana passada vocês estudaram isso com o Bruno, né? Mas o que foi naquela mesma hora? Que hora foi essa? Foi quando Jesus contou a parábola dos labradores maus e finalizou com o verso 17 e 18 do capítulo 20. E nesse texto, Jesus está citando o Salmo 118, o verso 22. Se você deixar a tua Bíblia aberta aí em Lucas e for lá para Salmo 118, eu vou fazer a leitura aqui, e você vai ver que é a mesma fala. É a mesma fala. Jesus está citando as Escrituras. E por que Jesus citou as Escrituras? Para que eles percebessem que eles estavam deixando para olhar o que a própria Escritura estava dizendo. Então, eu vou ler aqui o verso 17 e 18, e vocês vão ver aí o Salmo 118, 22. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular.
todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre que ela cair ficará reduzido ao pó. Percebem que é a mesma escritura, a mesma fala. Jesus então está citando aqui a palavra. E eles ficaram bravos, porque eles conheciam as escrituras e não estavam enxergando. E quando você é confrontado com aquilo que você sabe, que você conhece, mas você não enxerga, às vezes a pessoa fica brava. E foi o que aconteceu com esses homens, eles ficaram muito bravos. E aí eles tentaram cada vez mais, a ira deles ia só crescendo contra Jesus. E eles armaram uma questão ali para tentar pegar Jesus. Mas eles tinham um problema. Jesus era um homem sábio, um homem que andava com o povo, um homem que ensinava as escrituras, que fazia sinais e maravilhas. E multidões o seguiam. Aonde ele passava, multidões o seguiam e esperavam. Então, como que eles iam simplesmente pegar Jesus do meio desse povo e prender? Por isso que eles tentavam essas artimanhas, tentavam essas pegadinhas ali para ver se conseguiam acusar Jesus de alguma coisa. Então, qual foi a estratégia contra Jesus? A estratégia deles foi utilizar de meios fraudulentos, como o engano e a mentira. Foi isso que eles decidiram. Possivelmente eles pensaram assim: vamos pegar o filho do carpinteiro e uma questão sobre impostos. Vamos colocar ele aqui numa saia justa, vamos fazer uma pergunta. A mesma pergunta que fizeram lá sobre João, né? João batismo já é do céu ou é da terra? Mesma coisa. Aqui eles vão falar assim: vamos perguntar para ele, porque se ele disser que não é para pagar, o povo vai ficar do lado dele. Mas nós vamos lá nos romanos e vão falar: ó, o camarada ali está incitando o povo para não pagar imposto. Então eles armaram ali uma situação. E eu quero só lembrar vocês que essa é a artimanha do nosso adversário, do nosso inimigo. Vocês lembram que Satanás significa adversário, inimigo. E que diabo é caluniador, acusador. Esses são os dois nomes dele. Acusador, caluniador, enganador, mentiroso. Essa é a função dele. E assim o nosso inimigo, ele não se cansa em acusar, em trapacear, em fazer armações contra o escolhido de Deus e contra o povo de Deus. E Jesus lá em João 10:10, você pode deixar o dedo marcado aí em Lucas, e se você quiser acompanhar a leitura aí nos outros textos, João 10:10, Jesus já tinha falado para os seus discípulos a função, a missão de Satanás. Ele diz assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus veio fazer, irmãos? Jesus veio curar cegos, veio curar pessoas com a mão mirrada, veio curar aleijados, cegos. Ele fez isso por misericórdia, por amor, por graça. Ele veio aqui para nos dar vida. Essa foi a missão de Jesus. E essa é a missão dele até hoje, nos dar vida. Por isso é que nós cantamos aqui, pela cruz. Somente pela cruz. Porque lá na cruz que ele pagou o nosso pecado, a nossa dívida de morte para com Jesus, para com Deus. Então, eu quero só deixar um primeiro alerta para vocês nessa noite aqui. Cuidado, jovem, com quem você tem andado. Cuidado. Às vezes as pessoas se aproximam da gente com interesses escusos, enganadores, né? Com mentira, com falsidade, com a conversa mansa, com um chaveco, né? Para ganhar nossa confiança, para depois nos desviar dos caminhos do Senhor. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou ser mais claro para vocês. Nossa, mas esse pessoal dos arautos aí só vem aqui para pregar desse negócio de cruz, de morte, né? Essa igreja só prega disso? Só não tem outra coisa para pregar? Por que não fala do amor? Por que não fala da graça? Por que não fala dos dons? Por que não fala de cura, de milagres?
Essa pode ser uma fala que alguém pode estar aí no seu ouvido. Mas de novo eu vou lá para ouvir essa mensagem? Já pregam no domingo, de manhã, de noite. Agora vai pregar no sábado também. Puxa, eu esperava uma mensagem mais leve, uma mensagem de esperança, né, com um contexto melhor. Os caras só falam de morte, só falam de cruz. Puxa, estou cansado de ouvir essa doutrina do novo nascimento, da nossa união com Cristo. Essa pode ser uma das artimanhas de Satanás. A pessoa, seu amigo, seu colega, não sei quem, vem na sua cabeça e vem e fala para você. Mas de novo, esse povo, vamos para um outro lugar, vamos conhecer outras doutrinas, vamos, né? Agora, irmãos, uma coisa eu digo para vocês, sem passar pela cruz, Deus não tem nada para nós. Não existe nenhuma doutrina bíblica para nós fora da pessoa de Cristo. Por isso que nós batemos nessa tecla. Por isso que o nosso leito é a cruz, é a mensagem da cruz. Porque se nós não nascermos de novo, se nós não formos nascidos do alto, Deus não tem nada para nós. Por isso que esse é o nosso leito. Mas nós falamos sobre tudo isso que eu falei, nós falamos sobre amor, sobre graça, sobre santidade, sobre misericórdia, sobre perdão. Mas tudo isso está sob um fundamento, sobre a pedra que os construtores rejeitaram, que é Cristo. A partir de Cristo, Deus tem promessas para nós. Fora de Cristo, nós estamos condenados, mortos em delitos e pecados. Tá bom? Então, cuidado com o que as pessoas vêm falando na sua cabeça. Tá certo? Vamos lá para o verso 20. Observando-o, então os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, onde Jesus estava, esse povo tinha lá, ou eles próprios, ou tinha os seus mandados, né? Tinha as pessoas que iam lá para ver o que Jesus estava falando, o que ele ia fazer, como é que ele se comportava. Eles queriam buscar alguma ocasião contra Jesus. Então, observando-o, subornaram emissários que se fingissem de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, olha a artimanha deles aqui. Olha a artimanha do inimigo. Pegam pessoas que se fingem, elas não são justas. Elas não amam a Deus. Elas não querem nada com a palavra, mas estão no meio. Lembra do trigo e do joio? Está crescendo junto. Está junto ali, misturado. Tem uma cara de santo, tem uma cara de bonzinho, né? Mas por dentro não tem nada com Deus. Então essa foi a estratégia desses inimigos. E hoje essa estratégia ainda é utilizada por Satanás. Falsidade, calúnia, mentira, conversas de cantos, questionamento da sã doutrina. É isso que eu acabei de falar agora. Mas não tem outra mensagem para pregar? Não, nós não temos. Se você pegar o boletim, você vai ver a visão dessa igreja. Conhecer pessoalmente a Cristo crucificado e torná-lo conhecido por meio da amorosa graça de Deus. Essa é a missão da nossa igreja. E Satanás então envia pessoas aparentemente piedosas, compreensivas, amigas, né? Com elogios, preparando, sabe o que? O laço do passarinheiro. Quem aqui já caçou com arapuca? Vocês são jovens, né? Nem sabe o que é arapuca. Sabe o que é arapuca? Você sabe. Eu vou falar para vocês. Arapuca era uma casinha assim de madeira ou de bambu que a gente fazia. Aí a gente colocava essa arapuca nessa posição aqui, com uma madeirinha. E aí, uma linha, um barbante, alguma coisa longe. Então, por exemplo, colocava essa arapuca lá, a gente sabia que tinha uma árvore ali, pombinhas e outros pássaros ficavam ali. Colocava a arapuca, ficava escondido aqui atrás da moita, com a cordinha, milho, alguma comidinha ali. Quando aquela rolinha, aquela pombinha, aquele pássaro ia ali, você puxava e aquela casinha caía em cima do pássaro e prendia. Isso chama-se arapuca, armadilha. Irmãos, você acha que Satanás mudou a estratégia dele? É a mesma. Ele continua com a sua arapuca, com as suas armadilhas para pegar os filhos de Deus. E a Bíblia diz que se fosse possível, enganaria até os escolhidos.
Por isso nós precisamos da palavra na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos, para não sermos enganados pelas artimanhas, pelas armadilhas de Satanás. E ele é astuto. Ele era uma serpente, hoje já é um dragão. Ele cresceu se alimentando do pó da terra. Quem é o pó da terra? Da alma dos homens que foram enganados por ele. Então nós precisamos ter cuidado sobre isso. E Pedro faz um alerta também em sua primeira carta sobre essa questão aqui. Lá na primeira epístola, capítulo 5, no verso 8. 1 Pedro 5, o verso 8. Olha que Pedro nos alerta aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a artimanha de Satanás. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele anda bramando como leão. Ele fica ali rugindo, ele fica ali buscando a quem possa tragar. E o Salmo 91, 3, o salmista aqui também nos exorta sobre essa questão dessas armadilhas. Salmo 91, 3. Pois ele, o Senhor, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só quem pode nos livrar é o Senhor. Porque nós somos ovelha, gente. Ovelha é fácil de enganar. Ovelha é bobinha. Eu acompanhava meu tio lá, que ele tinha animais de criação e no final de ano agora matava esses animais, né? Porco, cabrito, ovelha. Se vocês já viram uma ovelha ser morta, ela não faz nada. Você pega ela ali, ela não faz nada. Pega um porco para você ver. Pega um porco e pendura o bicho de cabeça para baixo, para você ver como que o bicho grita. A ovelha é quietinha. Então nós somos fáceis de ser enganados. Por isso nós precisamos da palavra. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando nós estamos prestes a ser enganados, ludibriados, o que pode nos dar esperança é a palavra, irmãos. E aí, mais uma vez, cuidado, jovem, cuidado com esse engano aí, com essa questão da arapuca. Nos versos 21, ele começa com a falsidade, e o verso 22 tem o quê? A pegadinha, que eu já falei para você que não é coisa de agora não, tem a pegadinha aí. Então eles começam assim, vocês lembram do Amado Mestre, do Rolando Lero? Né? Aquela enrolação para poder conquistar, é o que eles fizeram aqui, ó. Então, o consultaram dizendo, mestre, olha o joguinho, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixa levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha que enrolação. Eles estão querendo conquistar Jesus elogiando. Então cuidado, gente. Quando a pessoa vir falar, nossa, Sérgio, como você é um cara gente boa. Cara, você toca bem pra caramba. Sabe, mas olha, que homem precioso, que jovem precioso que é você. Cara, a gente poderia fazer uma parceria aqui, e eu tenho umas ideias aqui. Sabe, começa com uma conversinha. Primeiro joga, põe lá, a arapuca está armada. Aí põe lá os grãozinhos e começa com essa conversinha para conquistar, para depois puxar o laço. É assim que ele faz. Aí o verso 22, aí vem a pegadinha. É lícito, é permitido pagar tributo a César ou não? E agora? Jesus agora está numa enrascada, né? O que ele vai responder? Não está enrascada nenhuma, ele é sábio. Ele é sábio. Percebe então essa conversa, esse jogo de palavras, a sutileza. E conosco, eu estou falando de vocês jovens, mas comigo a mesma coisa. Nós podemos ser enganados. Nós podemos ser enganados. Quando eu morei em Cascavel, nós moramos em Cascavel,
Nós trabalhamos com jovens ali há alguns anos, e tinha um rapaz lá, muita gente boa, tocava também no grupo, né? E, gente, o pessoal que toca no louvor é bem tentado. Não, o diabo ele não gosta disso, porque ele era ministro, né? E ele não gosta da música na igreja, da adoração ao Senhor. Ele quer perverter. E esse rapaz, muito gente fina, viu, Pedro? Muita gente boa. E ele conheceu uma moça na faculdade, se apaixonou por essa moça, e namorou ela e casou com essa moça. Mas antes de casar, nós conversamos com ele, falamos dessa questão de como andarão dois juntos, né? Se não tem a mesma fonte. O pastor conversou com ele também, mas quando a gente está, a paixão cega, e ele casou com essa moça. Mas, gente, não foi, eu não lembro se foi 2 anos, acho que não durou 2, 3 anos no máximo, não chegou a 3 anos, né, Rubem? Não lembro. Esse rapaz separou dessa moça. Por quê? Por causa disso, por causa do engano. No começo tudo é legal, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas essa moça, a mãe dela mexia com os negócios pesados, certo? Começou a afetar o casamento dele. Ela ia na igreja, e sempre assim. Vai na igreja enquanto está namorando, e depois sai, mas depois que casa não quer mais compromisso nenhum com a palavra, não quer compromisso nenhum com Deus. Por isso que Amós fala, como andarão dois juntos? Vamos ver o texto? Amós 3,3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então no começo o engano é assim, não, eu vou com você na igreja, não, estamos juntos, não, minha família não vai interferir no nosso relacionamento, meus pais não vão interferir. Quando casa, aí o negócio vira. Aí a pessoa, de vez de estar num lar onde há paz, alegria, começa a viver uma vida terrível. Infelizmente eles se separaram. Depois esse rapaz já casou novamente, tem uma família agora constituída, vive bem. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, cuidado. O nosso coração é enganoso. Então, às vezes você está se acompanhando, seguindo uma pessoa, ou se aproximando de uma pessoa que não quer nada com a palavra de Deus, não quer nada com o reino de Deus. Cuidado, cuidado. Peça misericórdia, peça sabedoria ao Senhor. Aí o verso 23. Mas Jesus, sempre que tem um mas na Bíblia, você olha. Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu. Por que Jesus percebeu? Porque ele era o Filho de Deus, né? Mas tá bom, e nós? Quem somos nós? Você está unido a Cristo? Você creu na sua morte em Cristo? Você tem a vida de Cristo? Então qual que é a sua identidade? Filho de Deus. Não é isso? É simples. Jesus era filho de Deus. Quem somos nós? Filho de Deus. O que nós somos diante de Deus? Como é que Deus nos vê hoje? Santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Mas nós estamos nessa caminhada, nesse processo de santificação. Nós ainda habitamos em um corpo terreno, em uma natureza terrena que está sujeita a essas aflições da vida, sujeita ao pecado. Então por isso nós precisamos da sabedoria do alto. Tiago diz lá 1:3, 1:5, né? Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Senhor, eu vou namorar essa pessoa aqui. Senhor, rapaz, essa moça, eu vou namorar. É da sua vontade? Só que você ora, gente, e espera a resposta de Deus, porque normalmente a gente já tem a resposta pronta, né? Como o nosso coração é enganoso, a gente fala assim, deu paz é do Senhor. Mas será que é a paz que vem de Deus ou é a paz do mundo? Porque o mundo também oferece paz. Quando nós vamos fazer um negócio, vamos entrar em uma sociedade, vamos fazer alguma coisa, o que nós devemos fazer? Consultar o Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Então, por isso nós precisamos da palavra no nosso coração. Por isso nós precisamos dessa comunhão. Aqui você falou lá sobre o pássaro, né? Precisa das duas, a oração e a palavra. Quem foi que disse mesmo,
Lloyd Jones, né? Tozer. A.W. Tozer. Como é que um pássaro pode andar só com uma asa, voar só? Não pode. E nós precisamos da palavra e precisamos da comunhão, da oração com o Senhor. Apresente a Deus. Senhor, esse negócio aqui agrada ao Senhor? Esse negócio aqui, essa situação, esse relacionamento, ele glorifica o teu nome? Se glorifica, está tudo certo. Se há dúvida que isso pode ou não envergonhar o nome de Deus, não entra, espera, peça sabedoria ao Senhor, tá bom? E é Tiago 1,5 que diz, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e se lhe há concedida. Então peça a Deus sabedoria. Verso 24. Aí Jesus fala para eles assim: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? E prontamente disseram: de César. Então lhes respondeu Jesus. Só para a gente parar aqui para pensar um pouquinho nessa questão da moeda. Naquela época essas moedas eram cunhadas com a efígie do governante. Na época ali de Jesus era Tibério César. Então tinha a foto, a imagem, né, cunhada ali, como eles tinham na época a condição ali, a imagem de Tibério César. De um lado era a face, do outro lado ele estava sentado num trono. Então aquela moeda identificava que você estava num país governado por Roma, numa região que era governada por Roma. E hoje nós sabemos, se você está aqui no Brasil, você pega o real, você conhece que você está no Brasil. Você pode pegar um dólar, você facilmente identifica, dólar americano, por exemplo. Você pega um guarani, você identifica que é daquele país. E essa é a identidade. E esse denário aqui, ele era o salário de um dia. Esse denário aqui seria o salário de um soldado. Era medido pelo soldado romano, ele ganhava um denário por dia. Essa era a moeda, tá? E Jesus, então, responde para eles assim, no verso 25: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus deu uma resposta certinha, né? Jesus não começou a discutir aqui, olha, se você pensar bem, você pega o teu salário, você ganha 10 mil por mês, você pega 27% e paga de imposto de renda. Não é justo. Aí você junta o dinheiro todo o ano inteiro, chega no final do ano, você vai comprar um carro, 100 mil reais um carrinho, né? Bom aí. Aí você paga, sabe quanto de imposto? 40%. Jesus falou, então você começa a fazer conta para vocês verem que isso é injusto. Você vai fazer um churrasco, amanhã é domingo, né? Fazer churrasco? 20% é de imposto. Então você compra 1 quilo de carne, você paga 1,2 kg. É assim. Jesus não ficou com essas questões. Falou assim, olha, pensa bem, o governo cobra muito, não é muito justo isso, você tem sido escravizado. Ele não está entrando nessas questões. Ele simplesmente diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque às vezes muita gente fala, isso não é justo, pagar essa carga tributária. Realmente não é justo, mas é o que vale, é o que a lei está dizendo. E Jesus não veio descumprir a lei. E Ele não quer que nós descumprimos a lei. Ele quer que nós cumprimos a lei. Não é isso? Ele não anulou a lei. Então, se é para pagar 27% de imposto de renda, se é para pagar 38,9% lá no seu carro que você vai comprar, tem que pagar. E ponto final. Se você surrupiar, se você enganar o governo com artimanhas, com falsidades, com informação errada, você está roubando. É isso ou não é? É isso. É simples, gente. É isso. É simples assim. Tá bom? Então, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? O denário, então, era o salário de um dia de um soldado, e de um lado havia essa questão da face lá, mas para os judeus era um problema sério, por duas questões. Primeira questão, era um imposto caro. Era caro pagar esse imposto para Roma.
E a segunda questão era justamente essa questão da face do César. Vocês sabem que os imperadores, eles queriam que o povo adorassem eles. Depois, um pouquinho mais para frente, eles vão ser perseguidos, todo aquele que não adorasse o imperador. E aí o judeu, quando pegava aquela moeda e tinha a face ali do imperador, eles achavam que aquilo ali era uma maneira de adorar aquele governante. E que mandamento que isso vai contra? O segundo mandamento, não é isso? Não farás para ti imagem de escultura. Então, pagar o imposto, eles já achavam caro, e ter uma moeda com a foto, com a imagem do imperador, também para eles era uma indignação, porque ia contra os princípios deles. Então, por esses dois motivos, eles ficavam incomodados, né? A imagem de César, do imperador, que os próprios romanos idolatravam, estava cunhada, então, nessa moeda. E era uma exigência do Estado essa cobrança. Por isso que Jesus falou assim: a César o que é de César, e ponto final. E o que é de Deus? E agora? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aonde é que está cunhada? Onde é que está forjada? Onde é que está a imagem de Deus em nossas vidas? No nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa mão, nos nossos pés. Porque se eu vou para um lugar que não glorifica a Deus, como é que eu vou dar a Deus o que é de Deus? Se eu fico ouvindo coisas que não agradam a Deus, que vão contra os princípios de Deus, eu estou transmitindo, eu estou refletindo a glória de Deus, a vida de Cristo. Se eu falo, se eu mando aí pelas redes sociais coisas que não agradam a Deus, eu estou refletindo a vida de Cristo? Eu estou dando a Deus o que é de Deus? O que é isso? O testemunho da vida de Cristo em mim. Eu estou testemunhando para o mundo que Cristo é minha vida? Ou isso é só um discurso? Porque às vezes pode ser um discurso. Porque para os anciãos, para os escribas, para os principais sacerdotes, era um discurso. Eles diziam que amavam a Deus, que cumpriam as Escrituras, mas eles faziam isso apenas da boca para fora. E nós temos que pedir misericórdia ao Senhor para que nós também não façamos isso. A Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Toda a glória e toda a honra. Então tudo que nós fazemos necessita ser para a glória de Deus. O seu trabalho lá, mesmo que o seu patrão não seja gente boa, mas deve ser para a glória de Deus. O seu relacionamento tem que ser para a glória de Deus. Pagar o imposto para a glória de Deus, porque a César o que é de César. A nossa vida, eu venho aqui para esse culto, para essa reunião, para a glória de Deus. É assim, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É o que está em 1 Coríntios 10, 31. E no verso 32, se você ler lá, ai daquele que envergonhar o nome do Senhor. Ai daquele. Se nós dizemos, testemunhamos com a boca que somos filhos de Deus, e não vivemos essa vida, nós estamos enganando, nós estamos envergonhando o nome de Deus. Então, Jesus sabia que tudo pertence a Deus. Ele é o Criador, ele estava na criação. E vocês se lembram também que, uma outra ocasião, tentaram pegar Jesus nessa questão. Pedro estava indo encontrar Jesus, aí os cobradores de impostos falaram assim para ele: ô Pedro, o teu mestre aí não paga o imposto? Ele falou: paga? Claro que paga. E entrou lá para encontrar Jesus. Jesus viu Pedro, e Pedro falou: ô Jesus, o pessoal está aí fora perguntando se o senhor paga imposto. E aí? Aí Jesus responde justamente isso: o filho paga imposto para o pai? Não, quem paga imposto são os estrangeiros, né? Mas para que isso não dê conversa, para que eles não se escandalizem, lá em Mateus 17, 27, Jesus vai dar essa resposta aqui. Depois você pode ler o contexto lá, que é basicamente esse aí. Os cobradores de imposto queriam saber se Jesus pagava o imposto.
Aí Jesus fala assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tirai-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega por ti e por mim. Olha aí, Jesus está cumprindo aqui o que ele vai falar depois lá na frente. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu sou filho, eu não tenho que pagar imposto. Eu sou dono. Tudo isso aqui, ó, me pertence. Mas para que vocês não se escandalizem, Pedro, vai lá. E essa moeda aqui era uma moeda grande, porque ela valia 4 denários. Para o judeu aqui era o shekel, né? Então era uma moeda que valia 4 denários, ou 2 de dracmas, ou um shekel judaico. Então era uma moeda de grande valor. Está lá no peixinho, o Senhor providenciou para pagar o imposto deles ali. Então, esses homens ali que tentavam perseguir Jesus e apanhar ele em alguma questão, não conseguiam. Eles não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E eles ficaram admirados com a sua resposta. E aí sabe o que aconteceu? Calaram-se. Então você quer calar o seu acusador, o seu inimigo, mesmo que a gente não tenha a pessoa por inimigo, mas ela às vezes nos tem por inimigo, aquele que vem falar mal de você, que quer puxar o teu tapete lá na empresa, na escola, em algum lugar, sabe como? Com a palavra. Jesus, quando foi lá tentado por Satanás, como é que ele respondeu? Está escrito, pela palavra. E você, quando alguém vir com essas questões, com a palavra. Se você não lembrar do texto, fica quieto então. Se você não tem a palavra ali para responder. Mas não entre em confusão. Jesus não entrou aqui em discussão. Não foi na deles, como foi na hora que eles perguntaram sobre João. Mas ele simplesmente respondeu com a palavra. Tá bom? Então essa é a nossa resposta. E eu quero só terminar aqui com esse texto de Lamentações 3:21. Já citei, mas se você abrir aí, Lamentações 3:21. Eu gosto muito desse texto aqui. E eu sempre oro para que o Senhor coloque essa palavra no meu coração, na minha mente, na minha boca, para que eu possa testemunhar. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, o que pode nos dar esperança nesse mundo? Um bom casamento? Lógico que é bom um casamento. Ter um bom trabalho, um bom emprego é muito bom. Amanhã tem Enem, né? Os meninos aí, os mais jovens aí estão se preparando para entrar na faculdade. É lógico que é bom fazer o curso, a carreira. Está tudo certo. Mas o que pode nos dar esperança? É Cristo. O mundo não tem nada para nos oferecer. Vai ter uns prazeres, sim. Vai ter umas alegrias, sim, momentâneas. Mas o fim deles é mau. Agora, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, aí as coisas vão fluir. Então não tenha pressa. Se você ainda não casou, está aí preocupado, não tem namorado ainda, calma, vai diante do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Peça para o Senhor uma moça, peça um rapaz que ame o Senhor. Porque se ele amar o Senhor, se ele for um filho de Deus, ele vai ser trabalhador, ele vai ser honesto, ele vai ser digno, ele vai ser respeitador, ele vai amar você ou ela, né? Vai amar você. Por quê? Porque se ele é filho, se ele busca o reino de Deus, todas essas coisas vêm com o pacote. É completo. Então peça a Deus, vá diante do Senhor. E a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, se nós precisamos de investir tempo nesse conhecimento de Deus, na palavra, na oração, na comunhão dos santos, porque isso tudo está sendo gravado na nossa mente, no nosso coração. E quando você precisar dessa resposta diante das pessoas, dos seus inimigos ou dos acusadores, o Senhor vai trazer a memória. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não podemos trocar, inverter isso, confundir as coisas. A César
o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, essa foi a exposição da Tua palavra e somente o Teu Santo Espírito pode revelar o quão profunda ela é. Então nós pedimos que o Senhor venha revelar Cristo a cada um de nós e que tudo o que fizermos seja para glorificar o Teu nome, seja no nosso trabalho, seja nos relacionamentos, nas pessoas que convivem conosco, e que tudo isso redunde na glória de Cristo. E nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentarmos essas artimanhas de Satanás, para não cairmos na armadilha dele. Faz isso em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.